Oi, gente, tudo bem? E aqui estamos nós para a segunda aula do segundo módulo do Começando a Emagrecer sem Dietas e Sacrifícios. E nós estamos conversando a respeito da compulsão alimentar. São aulas extremamente informativas que vão servir para que vocês reflitam e comecem a identificar exatamente que tipo de compulsão você tem. Nós conversamos na primeira aula sobre a compulsão biológica, que é produzida pelas pessoas que já fizeram várias dietas e que acabam desenvolvendo um círculo vicioso e que as dietas prejudicam a vida da pessoa, né? Criando compulsão alimentar. O segundo fator são os problemas sociais. A gente diz que é uma compulsão alimentar provocada pelos aspectos sociais da vida da pessoa. Nós somos seres sociais, né? E a baixa estima é uma característica que interfere no nosso relacionamento social, na maneira como a gente se coloca no mundo. A autoaceitação é o primeiro pilar da autoestima. É a pessoa que se quer bem, e a pessoa com baixa estima, ela se rejeita. E quando acontece essa rejeição, ela se atira num perfeccionismo e ela jamais se sente satisfeita consigo mesma, mesmo quando ela atinge grandes metas, conquista grandes objetivos, ela sempre tem alguma coisa a mais para conquistar, ou então o perfeccionismo é tão intenso que ela não consegue usufruir, sentir prazer, sentir que ela fez o melhor que ela pôde naquele momento, naquela hora. Não, o perfeccionismo é um sinal evidente de baixa estima e é que pode levar à compulsão alimentar. A baixa estima também gera problemas com o segundo pilar, que é o pilar da imagem corporal. Normalmente, o compulsivo, ele não gosta da sua aparência. Mesmo estando com um corpo físico magro, ele nunca se sente satisfeito. E o terceiro pilar é o pilar da autoconfiança. A consequência de se sentir constantemente gordo e com medo de engordar destrói a autoconfiança da pessoa. Então, isso vai dilapidando a autoestima dela e ela vai vivendo uma pessoa extremamente estressada, né? Então, a pessoa que tem baixa estima, ela usa os alimentos como um mecanismo de compensação para que de alguma maneira ela tenha algum tipo de conforto na vida dela. Porque eu venho conversando muito com vocês a respeito do prazer. E o prazer realmente é algo que faz parte da natureza humana. E quando nós nos negamos o prazer, nós adoecemos. Compreende? Então, a pessoa que não tem autoconfiança, que tem muito medo de engordar, é que ela vai destruindo essa confiança em si mesma, ela vai desenvolvendo o segundo fator social, que é o estresse. E a pessoa que tem compulsão alimentar, mesmo que ela aparentemente seja muito alegre, geralmente o gordinho parece que é muito de bem com a vida, tá sempre brincando, ele é altamente estressado. Sabe por quê? Porque o estresse na vida da pessoa que tem compulsão é como uma rua de mão dupla. Pode tanto causar a compulsão alimentar, a pessoa está estressada e ela cai na comida, ou então o estresse pode ser causado pela compulsão alimentar. E isso vai gerando um ciclo. A pessoa come para ficar menos estressada e acaba ficando mais estressada por ter comido demais. E volta a comer para diminuir o estresse.
Então é aquela rodinha que eu falei para vocês que o ratinho fica girando, sabe? Porque o estresse, ele não é causado pelo fato da gente trabalhar demais, pelo fato da gente ter uma vida diferente das pessoas de 1940, que a nossa vida hoje está mais preenchida, etc e tal. Trabalhar é muito bom, a gente trabalha um dia inteiro, fica cansado, dorme uma noite deliciosa, no outro dia, a hora que você abre o olho assim, você fala, ai, hoje eu vou fazer mais aquele outro. Eu pelo menos vivo essa experiência, né? Eu acordo assim, pareço uma criança, que eu já quero começar mais. Então, o trabalho, essa vida mais cheia, ela não estressa ninguém. O que causa o estresse, gente, é a falta de habilidade no autogerenciamento em todas as áreas da nossa vida, não só do nosso trabalho. Então, é uma falta de habilidade de gerenciar a hora que vai trabalhar, a hora que vai ter prazer, a hora que vai passear, a hora que vai dormir, a hora que vai estudar, enfim, né? E a compulsão, as pessoas que têm problemas sociais, que são compulsivas por conta de problemas sociais, elas têm o que a gente chama de sintomas comportamentais. E eu vou dizer alguns dos sintomas e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção para ver se você se identifica em algum deles. Os graus de compulsão alimentar, eles variam. Existem pessoas que têm muita compulsão, ou tem mais ou menos, outro tem menos. Eu acredito que todos nós aqui já tivemos e alguns têm ainda o problema da compulsão gerado por dietas e mais dietas e anos de dieta seguido. Então, isso foi da primeira aula e já é certeza, porque todo mundo que veio fazer esse trabalho comigo já é uma pessoa que jogou a toalha porque desistiu de fazer aquele monte de dietas, porque se dieta e atividade física emagrecesse, tinha um monte de gente que estava magérrimo, não é verdade? Então eu vou falar alguns dos sintomas comportamentais. O primeiro deles é a pessoa se sente incapaz de parar de comer e de controlar aquilo que ela está comendo. Segundo, ela come grandes quantidades. Terceiro, ela come rapidamente. Quarto, ela come mesmo quando ela está se sentindo cheia. Quinto, ela esconde comida, ou então ela guarda comida para comer escondido. Outro sintoma, a pessoa come perto das outras pessoas, ela come normalmente, mas quando ela está sozinha, ela come compulsivamente, super rápido. E também, outro sintoma é que a pessoa vive experimentando dietas diferentes. Cada hora ela está fazendo uma dieta, cada hora ela vai para um médico, cada hora ela está tomando um remédio. Ela tem um verdadeiro conhecimento, um arsenal de remédios, de dietas, de procedimentos. Ela acaba ficando uma pessoa assim extremamente apta em dietas. Outro sintoma é a pessoa fazer muitas dietas, dietas diferentes, a da lua, a da contar caloria, a da sopa, a da anfetamina, a dieta não sei das quantas. Ela é entendida de dieta e ela tem um arsenal de remédios e de dietas, ela entende de tudo. E o outro sintoma é a capacidade que a pessoa tem de ficar beliscando durante o dia inteiro. O compulsivo, ele é capaz de comer sem horários, sem refeições planejadas, de maneira contínua. Pode comer o dia inteiro. Esse é um outro sintoma. Então eu gostaria que você fosse anotando aquilo que você se identifica ou não, porque o compulsivo que tem problemas sociais, nem todos eles têm todos esses sintomas juntos. Pode ser algum ou outro, pode ser todos. Aí a gente vai avaliar o grau de compulsão que a pessoa tem. E a terceira causa da compulsão alimentar, um outro grande bloco,
são as pessoas que têm problemas no corpo emocional, problemas emocionais. E esses problemas fazem a pessoa buscar o alívio na comida. E a comida não é capaz de resolver os problemas emocionais, porque a comida, ela é para o corpo físico e não para o corpo emocional. Então a pessoa cria dois problemas daí, porque ela engorda bastante e os problemas emocionais continuam lá. Eu vou falar a respeito de alguns dos problemas emocionais e também sugiro que você preste atenção e que você anote se você se identifica em relação a algum deles. O primeiro deles eu acredito que seja a vergonha. O gordinho, ele é muito envergonhado, não só em relação ao corpo físico, mas o gordinho também, ele é envergonhado, ele não se abre, ele não se expressa, às vezes ele não faz a pergunta que ele precisaria fazer para que ele tivesse um entendimento mais claro em relação a alguma coisa. Então, às vezes alguém fala alguma coisa e ele não entendeu com muita clareza, e aí ele diz assim, nossa, mas por que será que a pessoa está falando isso para mim, né? E às vezes cria paranoias, cria milhões de dificuldades. Então a pessoa ela tem muito vergonha no aspecto emocional e também sente vergonha do corpo físico. Tem vergonha de ir para a praia, tem vergonha dos comentários, tem vergonha porque realmente ela é ponto de referência e ela, na verdade, é uma pessoa extremamente crítica. O que é que eu quero dizer com isso? Ela tem uma mente e eu vou dizer o termo comum, né? Ela repara em tudo. Ela repara. O jeito que a pessoa está vestindo, o jeito que a pessoa está penteada, o jeito que a pessoa está falando, o jeito que tudo. Ela repara e ela internamente, silenciosamente, ela muitas vezes critica, põe defeito, não acha muito bonito ou áspera. Sempre a pessoa tem algum defeito, alguma coisa. E ela vive nessa crítica, nesse veneno. E ela acredita que todas as pessoas façam a mesma coisa em relação a ela. Então a pessoa se sente envergonhada, ela não se expressa, ela não se coloca, tá? Esse é um dos problemas emocionais. E quando nós fizemos a aula de assertividade, nós já fizemos um pedaço, já trabalhamos um pedaço dessa vergonha, porque estamos desenvolvendo a habilidade de nos expressarmos de uma maneira não violenta, de uma maneira assertiva, clara, e isso gera muito mais magreza, né? Ajuda a emagrecer. O segundo problema emocional é a imaturidade. O que é imaturidade emocional? Sabe o que é? É quando a pessoa ela tem dificuldade de reconhecer, de respeitar e de expressar as suas necessidades. Ela tem dificuldade de dar continência para quem ela é. Quando a gente é pequeno, né, a gente não tem a habilidade de reconhecer as nossas necessidades, né? E muitas vezes a gente não respeita as nossas necessidades, né? Tanto é que a mãe faz a gente botar um agasalho se tá frio, muitas vezes a criança não quer comer naquele horário que é para comer, não quer tomar. Ela não sabe nada a respeito dela, por isso que os pais é que decidem tudo por ela, né? E o que acontece? A pessoa fica num corpo grande, o tempo passa, parece que ela é um adulto, parece que ela é um ser humano, mas ela é um projeto de ser humano ainda, porque ela ainda não discerniu, ela não consegue reconhecer as necessidades físicas, emocionais, mentais, espirituais, mas especialmente as necessidades emocionais. Ela não consegue se respeitar, não consegue expressar essas necessidades.
Então a gente diz a pessoa está grande, está num corpo de adulto, mas ela ainda não desenvolveu o discernimento, ela não se respeita. E apesar de eu estar contando tudo isso para vocês, procurando fazer de uma maneira pedagógica, isso na verdade é uma trama, por exemplo, essa questão da imaturidade emocional, ela se enrosca na autoestima que nós falamos lá atrás. Então, eu estou fazendo uma descrição pedagógica só para que vocês compreendam de uma maneira mais clara, tá bom? O outro sintoma, o outro problema emocional são as gorduras emocionais. Já ouviu falar disso? É a dificuldade de lidar com as emoções, especialmente aquelas que a gente considera negativas. Por exemplo, dificuldade de lidar com a tristeza, com a culpa, com o medo, com a raiva. E todas essas emoções, elas são benéficas. Mas como o gordinho não sabe lidar, ele come a culpa, ele se sente culpado e ele nem quer olhar muito isso, ele come, ele engole a raiva. Quantas vezes você engoliu um desaforo, ou então alguém disse alguma coisa que você ou não concordou, ou a pessoa não tem razão, e você precisaria conversar com essa pessoa, né, se expressar, e aí você diz assim, ai meu Deus, mas vai dar tanto trabalho que, olha, é melhor eu não falar nada. E aí você come. Isso é o que a gente chama de gordura emocional, tá? Essa emoção, ela se transforma em gordura. Nós também já estamos pincelando isso ao longo das aulas anteriores através dos exercícios de relaxamento. O outro problema emocional é a ansiedade, que aparece para nós de formas diferentes, mas que na verdade é a mesma coisa. Por exemplo, tudo isso que eu vou falar agora representa um quadro de ansiedade. A angústia é um quadro de ansiedade, a apreensão, a pessoa que está cheia de expectativa, de apreensão, o medo excessivo, a irritabilidade, a intolerância. Às vezes a pessoa experimenta a sensação de estar à flor da pele, assim, se alguém encostar vai dar um curto-circuito. Também é um quadro de ansiedade, a insônia, o isolamento social. Olha que interessante, né? Quem diria que o isolamento social é um quadro de ansiedade? E também a falência nos relacionamentos afetivos. E existe também uma categoria de problema emocional que a gente considera mais graves, que são os casos de compulsão alimentar associados a outras práticas, como por exemplo vomitar após comer ou ingerir laxantes. Esses problemas podem estar ligados a traumas do passado, como abuso sexual, negligência e muitos outros. E os sintomas emocionais, né? Eu vou elencar para vocês e vocês vão observando com bastante atenção se vocês se encaixam em alguns ou em todos, porque a compulsão alimentar, ela tem graus diferentes, tá? Tem o máximo da compulsão alimentar, tem gente que tem só um pouquinho de compulsão alimentar, e nós estamos dando essa aula pedagógica dessa maneira e bem explicativa para que nós possamos fazer um processo de identificação, para que você tenha cada vez mais consciência de quais são os fatores que criam compulsão alimentar em você, certo? Então vamos lá, eu vou falar. A tensão que a pessoa tem, esse é um sintoma, ela só passa quando a pessoa come. Então o gordinho, ele tá estressado, ele tá sentindo aquela coisa apertada e ele só consegue soltar um pouco, relaxar um pouco quando ele come.
A outra coisa é o embaraço em relação ao quanto está comendo, especialmente quando está perto de outras pessoas. E aí o que acaba acontecendo? O próprio gordinho faz algum tipo de brincadeira em relação à quantidade do que ele está comendo, e isso abre uma janela para que todas as outras pessoas também brinquem e teçam comentários e começa a fazer brincadeiras às vezes mais picantes. Então, apesar de o gordinho disfarçar, ele se sente profundamente embaraçado e ele usa a brincadeira como uma máscara, como realmente um disfarce para aquilo que está acontecendo. Um outro sintoma é quando o gordinho se sente amortecido quando ele está comendo compulsivamente. Ele sente como se ele não estivesse ali ou como se ele tivesse ligado no piloto automático. Um outro sintoma é que ele nunca se sente satisfeito, não importa o quanto ele tenha comido. Às vezes ele para porque ele começa a passar mal, mas não que ele tenha experimentado a satisfação, né? O outro sintoma, o gordinho se deprime, se culpa, fica muito aborrecido depois que come compulsivamente. Então, esse é um sintoma bastante característico, né? E aí, muitas vezes, pode acontecer de uma depressão estar sendo instalada junto com esse processo de compulsão alimentar. E o outro sintoma é o desespero para controlar o peso e os hábitos alimentares. Então, a pessoa, ela vive numa rigidez fantástica e ela se pesa várias vezes ao dia, ou então ela não se pesa nunca, mas a balança não sai de dentro da cabeça dela, ela fica pensando naquilo, né? E fica longe, não quer olhar, e também ela tem aquela rigidez em relação aos hábitos alimentares. Ela fica somando. Eu já conheci dieta que a gente fica escrevendo o que come, comer uma azeitona tem que ficar anotando. Então, às vezes, dá mais trabalho de você anotar do que o trabalho de você comer. Então, é aquela pessoa rígida, que tem aquele hábito alimentar que ela idealizou, que ela acha que é o que o corpo dela tem que funcionar, e ela sofre cada vez que ela experimenta uma bolachinha diferente, cada vez que ela experimenta alguma coisinha diferente, aquilo é como se fosse um veneno que estivesse entrando dentro dela, porque vai destruir, vai abalar aquela rigidez que ela tem, e ela muitas vezes entra em mecanismos de autopunição, etc e tal, e aí também é um quadro que pode ser agravado. A partir de agora, que vocês têm todas essas orientações, que vocês aprenderam que a compulsão alimentar, ela pode ser causada por problemas biológicos, sociais e emocionais, eu vou enviar a você, né? Eu enviei a você um questionário e você vai, terminando de assistir esse vídeo, você vai imediatamente responder esse questionário com bastante detalhes, porque nós estamos fazendo uma anamnese, um levantamento, e é preciso que você seja muito verdadeiro, que você seja muito sincero, porque na medida da sua verdade, da sua sinceridade, da sua honestidade, é que você será ajudado. Nós vamos ajudá-lo a identificar o grau de compulsão que você tem, para que nós possamos realizar o tratamento adequado para cada caso de compulsão. Compreende? Então, responda com calma, responda detalhadamente, não se envergonhe e envie para nós o mais rápido possível
para que nós possamos estabelecer o tratamento que nós vamos efetuar com cada um de vocês, para que vocês possam eliminar a compulsão alimentar, que sem dúvida alguma é o grande vilão do gordinho. Tá bom? Um beijo, até a próxima aula!